Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Eu estava querendo pregar esse domingo, né? Mas o Senhor estava me inquietando, né? Para pregar hoje aqui, que é uma mensagem muito evangelística, né? Mas, livro de Apocalipse, no capítulo 2, os levitas podem tomar assento, porque estamos próximos do grande dia, o dia do Senhor. Amém? Eu vou subir. Amém, você está ligado. Apocalipse capítulo 2, quem encontrou? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. E se não se arrependeres, porém, tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Querido Espírito Santo, nós acabamos de ler a tua palavra, pedimos agora que o Senhor possa nos ajudar e ministrar. O Senhor, pessoalmente, possa falar conosco. Para a glória do nome de Jesus, a nossa mente está totalmente cativa ao Senhor. No nome de Jesus. Amém? Vamos sentar por um instante em nome de Jesus? Queridos, essa história que nós acabamos de ler é uma história muito conhecida nossa. Todo mundo sabe, todo mundo fala, mesmo que creia ou que não creia, mas sabe que o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. Está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que o Senhor, ao toque do chofar do arcanjo, descerá e nos arrebatará. É o ápice do Evangelho, é o que nós estamos esperando. É o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e, como diz o apóstolo São Paulo, e podermos contemplá-lo, vê-lo face a face. Nós conjecturamos como Deus pode ser, mas esse dia chegará, da noiva se encontrar com o seu noivo. E eu li uma história para vocês que quem está falando isso aqui é o apóstolo São João. O apóstolo João, quando ele já tinha uma idade avançada, já era um homem idoso, tinha aproximadamente 100 anos. Você observa que os terríveis e sombrios, e as sombrias perseguições contra a igreja havia começado. Quando Nero, quando ele tinha 17 anos de idade, ele assume o governo de Roma e se torna um imperador romano. E César, ali com 17 anos, ele assume o império de Roma e ele se torna conhecido como opositor à igreja de Cristo e aos cristãos. Ele faz questão de se mostrar, de se manifestar, de se revelar que ele era contra os crentes e contra a igreja de Cristo. E ele quer ser conhecido por toda Roma. E ele se intitula como um homem muito devasso, um homem muito violento, um homem louco. E para mostrar a sua insanidade, ele pega os seus soldados e manda prender a sua própria mãe biológica e manda abrir a barriga da sua mãe para saber de onde foi que ele havia nascido, de onde foi que ele saiu. A mãe viva, ele abre a barriga da mãe para ver de onde foi que ele veio. E aí deu-se o nome de Cesariana, em alusão ao seu título, ao seu nome, que ele era um César romano.
E ele não se contenta com só isso com a mãe. A história conta que faltou madeira de tanta cruz que ele mandou fazer para crucificar os cristãos. Ele pegava os cristãos ali e pintava, prendia nos postes e untava com betume e tocava fogo nos cristãos para iluminar as noites romanas. Ele sentia prazer na morte dos cristãos, alimentava ele. E ele, passa-se o tempo, e o Senado coloca este imperador Nero para fora do governo. E ele não suporta tanta humilhação, que ele imaginaria que ele era tão popular, tão querido por Roma. E ele sai do Senado, ele sai do governo, ele sai do império, e ele se mata. Ele, quando se mata, um outro chamado Tito, Sabino, Vespasiano, assume o governo do estado de Roma. E quando ele assume, ele começa a ter também muita popularidade. E ele começa a descobrir que o seu pai, os seus antepassados, começaram uma construção, uma arquitetura, mas essa arquitetura, essa construção não havia sido terminada. Então o desejo do seu coração era terminar com aquilo que os seus pais fizeram, e ele começa a fazer uma grande inauguração, ele começa a promover e anunciar uma grande festa que ele daria ali em Roma, e ele começa a inaugurar o Coliseu Romano, ou o Coliseu de Roma. Quando você assiste esses filmes épicos, você vê os seus gladiadores naquele Coliseu, ele que manda inaugurar. E ali ele não se contenta com aquela inauguração, e ele manda fazer uma festa de 100 dias, 3 meses e poucos. E nesses quase 4 meses de festa, ele mata 10.000 cristãos. Ele começou a pegar pele de animais, ele começou a cobrir os cristãos, ele começou a colocar cachorro para dilacerar e comer vivos os cristãos. Ele não se contentava, e ele colocava os cristãos deitados ali no Coliseu, e ele trazia aqueles touros de mais de meia tonelada, e fazia com que os touros pisassem na face, no peito, fazendo com que os órgãos internos dos cristãos começassem a explodir dentro do corpo. E ele não se contentava, ele pegava criança, bebê de colo, crianças bem pequenininhas com suas mães, seus pais, e colocava no Coliseu, e saltava leões que comia, dilacerava, lascava aquelas pessoas vivas, e aquilo ele sentia prazer. Quando você assiste aquele filme chamado de Gladiador, você observa que o imperador está lá sentado na sua arquibancada, e quando os seus gladiadores começam a matar e o sangue começa a voar, ele começa a lamber os seus lábios de prazer no sangue dos gladiadores. Assim era em Roma. Mas esse Tito, Sabino, Vespasiano também morre. E Tito Domiciano assume. Quando Tito Domiciano assume o governo de Roma, ele é conhecido como o segundo Nero pela sua violência. Ele ouviu: não, se os meus antecessores foram violentos, eu vou ser mais ainda. E ele começa a assumir uma postura violenta contra a igreja, matando no Coliseu, matando nas árvores com betume, matando ali pisado pelo touro, pelos leões, pelos animais, pelos cachorros. Mas eles não entendiam que quando o sangue dos cristãos ecoavam pelaquela lama, pelaquele solo ali, o sangue era semente. Quando ele matava um crente, surgia 10.000 crentes. Quando ele matava 100.000 crentes, nascia milhares e milhares e milhares de crentes, porque nós somos semente do Senhor nessa terra. Eu me lembro quando o faraó, ele diz: eu não estou mais suportando isso, os hebreus é mais numeroso do que os egípcios, eu quero que pare, eu vou aumentar a carga de trabalho, eles vão machucar barro para fazer comigo sem palha, eles não vão chegar em casa cansado, não vão ter tempo de manter relação sexual com sua esposa, não vão gerar filhos. Mas enquanto eles faziam aquilo, quando ele chegava em casa, ele tinha força, ele tinha vigor, ele gerava e crescia, e crescia, e crescia, e aí o povo começou a crescer e prosperar. Assim é a minha vida e a sua. Nós nascemos para crescer, nós nascemos para vencer, para estar em cima, para estar na frente, para estar sempre em alta, em evidência, porque assim nos estabeleceu o Senhor. E eles não sabiam disso. Então Domiciano fica preocupado: já matamos muitos, e esse povo não para de crescer. E aí ele descobre, ele ouve uma conversa, que existe um apóstolo chamado João, que tinha 100 anos, que estava em Éfeso.
Irmãos, eu quero te lembrar que quando Jesus estava na cruz, ele estava ali agonizando, lutando contra as cãibras de nós na sua perna, para não poder morrer sufocado, porque ele sabia que o Pai não aceitaria uma oferta sufocada. E ele lutando, agonizando, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam contemplando toda aquela multidão. Imagine você que andou com Jesus, discípulo, aquela grande multidão de discípulos que andou com ele, sabia que ele estava olhando porque ele queria passar alguma informação para eles. É como se eu estivesse aqui agora e olhasse para o obreiro ali, e olhasse para ele, olhasse para ele, e olhasse para o outro. Eles iam saber que eu estava precisando de alguma coisa, ou é um lenço, é uma água, ou alguma coisa. Eles iam ficar apreensivos para poder vir aqui saber o que é que eu estava precisando para solucionar meu problema. E Jesus estava naquela cruz ali olhando, como se estivesse procurando, mas de repente naquela grande multidão que estava com aquela expectativa olhando para ele, ele encontra o que ele quer e ele encontra a sua mãe, Maria. E quando ele olha para a mãe dele, Maria, ele grita mulher. E mulher em grego quer dizer rainha, ou maninha, ou mamãezinha querida. Ele diz, mãe, olha aí, ó, eis é o teu filho. E ele quando olha para João, novo ainda, ele diz, filho, eis a tua mãe. Jesus estava querendo dizer, olha João, pega ela para mim e cuida dela, toma conta como se fosse filho dela. Porque ele não podia falar para João tomar conta por causa dos romanos. Então ele diz, cuida dela para mim. João, entendendo a mensagem, pega Maria e leva para Éfeso, para cuidar dela em Éfeso. Então, quando Domiciano sabe que João estava em Éfeso, ele tira daqui e transporta ele para Pátimos. E ali João vai para a ilha de Pátimos. Aí é que começa a história de amor. Uma carta amorosa. Isso hoje se perdeu. Antigamente, quando algum casal brigava, ela fazia uma cartinha e dizia, me desculpe, filho, eu te amo. Aí ele chegava que nem luva. Hoje se perdeu. Hoje a comunicação tem se perdido. As pessoas não se conversam mais, não se sentam mais, não se olham mais, não se tocam mais. E o Senhor o tempo todo nos alertando para voltarmos para este primeiro amor. Mas não é o caso que eu vou falar aqui, não. Quero falar de João. E aí observe que João está lá em Pátimos, numa ilha rochosa, numa ilha solitária, numa ilha deserta, afastado dos seus amigos cristãos, afastado das igrejas a qual ele havia fundado, um homem idoso, e você sabe que um homem idoso precisa de companhia, precisa de pessoas ao seu cuidado. Ele queria ter um projeto de vida, e embora eu lhe dizer que nessa época aqui, todos os apóstolos já haviam morrido, mas João estava ali pensando, meus amigos, que andaram comigo, andaram com Jesus, as igrejas que eu fundei, não tem ninguém para eu conversar, ninguém para eu abrir meu coração, e numa ilha deserta, sozinha, solitária, afastado de tudo e de todos. Essa ilha ficava na Turquia, na Ásia Menor, e ele se encontra ali, numa velhice, com um monte de limitações da sua própria saúde, um monte de limitações espirituais, um monte de limitação da sua própria alma, mas não tinha ninguém para ele conversar, para ele abrir, para ele pedir um conselho, para ele dizer, por que está acontecendo com a igreja, o que foi que houve? E embora eu lhe dizer que neste período aqui, não só tinha 7 igrejas, não, existia muito mais de 7, mas o Senhor separou essas 7 como modelo para a igreja milenar. E João se encontra sozinho e solitário, nesta ilha, preocupado o que ele faria. João era um apóstolo dedicado, foi um dos primeiros a ser escolhido pelo Senhor Jesus. Então, João, ele não se cansava de pregar e de falar do grande amor do Senhor Jesus, o tempo todo. Quando Domiciano manda ele para Pátimos, essa ilha de Pátimos, que tinha 15 quilômetros de comprimento, não era uma ilha, era uma espécie de colônia penal, uma espécie de alcatraz, uma espécie de cadeia, que todo mundo que entrava não saía mais. Os criminosos do vasto Império Romano mandavam para lá. E João estava ali, mas embora eu te lembrar que João era um idoso, ele tinha 100 anos de idade, ele não ameaçava nenhum tipo de ameaça, nem a lei e nem a ordem de Roma, só que os romanos tinham medo do que João tinha visto, do que João tinha ouvido, do que estava dentro de João. Eles estavam preocupados, o que é que João falava, porque o povo se convertia, porque aquela grande multidão obedecia a João.
E eles mandaram para lá, vai para Pátimos, eu não quero esse homem aqui, esse homem é perigoso. Ele tem uma seita aí chamada Jesus, que ele anda pregando e o povo se converte. O que é isso? Quanto mais a gente mata, quanto mais a gente acaba com eles, se multiplica, e a palavra do cristianismo não morre nunca. O que é que está vendo? E João, naquela alta solidão da sua vida, ele conta no capítulo 1, ele diz: e eu fui arrebatado até o terceiro céu, e eu vi um que falava detrás de mim, e eu virei-me para ver quem é que falava comigo, e quando me virei, eu vi 7 candeeiros de ouro. Candeeiro de ouro na Bíblia é a igreja. Eu vi 7 igrejas, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, dentro da igreja. E quando eu olhei para ele, eu olhei que os seus olhos eram como chama de fogo. Eu vi que os seus cabelos eram brancos como uma lã branca, representando a eternidade. Ele estava vestido com umas vestes talares. Um cinturão acima do seu peito era de ouro. Eu percebi que nos seus pés era como latão reluzente. Eu pude observar que na sua mão tinha 7 estrelas. Estrelas do Apocalipse é pastores. Tinham 7 líderes na sua mão direita. E eu também pude observar que da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. E quando eu me virei, que eu vi, eu caí sobre os seus pés como morto, e ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: João, não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu vou morrer, mas eu vivo eternamente, João. Oh, aleluia! João recebe uma visita inusitada, uma visita que ele não estava esperando. Mas não era do seu amigo Jesus que andou com ele. Ele recebeu a visita de Jesus glorificado. Ele recebeu a visita do seu amigo com todo o poder e com grande glória. E Jesus glorificado disse: João, o que você vai ver, você vai escrever no livro e vai enviar para as 7 igrejas. Você vai enviar primeiro para Éfeso, depois a Esmirna, depois Tiatira, depois Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E o Senhor começou a dizer, mas a primeira que ele disse: eu quero que você mande para Éfeso. É lá, foi lá que você cuidou da minha mãe, foi lá que tudo aconteceu. Eu quero tratar com Éfeso primeiro, João. E aí você observa que o Senhor começa a prescrever 7 cartas para 7 congregações. Igrejas pequenas, mas igrejas muito amadas pelo Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, o primeiro lugar a ser enviado foi a igreja de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era a cidade mais orgulhosa pelo romano. O Império de Roma se orgulhava de ter Éfeso para eles. Eles se orgulhavam da sua grande biblioteca. Eles tinham uma biblioteca que era vasto conhecimento, vasta sabedoria. E aí você observa hoje os grandes pensadores como Platão, como Sócrates, com vários pensadores gregos, clássicos, romanos, beberam da água de Roma. E eles tinham orgulho, saber que eles eram um berço da cultura, o berço da ciência, o berço do conhecimento, era em Roma. Então todo tipo de livro, de informação, de conhecimento, o povo tinha que ir para Éfeso se alimentar. Então para eles, para os romanos, que eram muito vaidosos e orgulhosos, e se intitulavam como deuses. Observe que Nero, o Domiciano, quando ele assume, ele se intitula como Senhor e Deus. E a palavra César, o divino, que ele se achava que era Deus. É por isso que quando a criança, quando ela completa 13, 14, 15, 16 anos, o Estado de Roma pega para ela, essa criança, e manda para o campo de Marte, que Marte é o deus da guerra de Roma, e treina em toda a arte da guerra militar. E aquela criança aprende a atirar com a mão esquerda, com a mão direita, e ele fica um expert na guerra, na arte de matar, de lutar contra o inimigo. Quando esse menino se forma, recebe uma capa vermelha, para que se ele for ferido em uma batalha, o inimigo não possa ver ou nem contemplar a cor do sangue de um soldado romano. Era vaidoso demais. E ele aprende que ele tinha que colocar a mão para frente, fechar a mão, bater no peito e gritar: Ave César, ou seja, salve César, salve o Deus, o divino César.
Eles aprendiam que não podia baixar a cabeça para homem nenhum, e nem para o seu Deus, que era César. Ele tinha que olhar no olho. E eles eram treinados para isso. Vaidosíssimos, soberbos, corações altivos. Quando ele tinha a biblioteca, ele cartava. Nós nos orgulhamos de Éfeso. E também temos o maior orgulho pelo templo de Ártemis. Ártemis, quando Maria, mãe de Jesus, morre em Éfeso, os moradores de Éfeso constroem uma imagem de Maria para ser adorada, para ser venerada. E ali eles começaram a intitular como Ártemis, ou a Diana dos Efésios. E ela começa a ser adorada, o templo de Diana. E eles começam a viver e a contemplar, e a falar, e a ministrar o tempo todo a sua grande biblioteca e do grande templo de Ártemis, que é a Diana dos Efésios. Se você observar também, eles se orgulhavam porque ele tinha um grande centro comercial, porque ali em Istambul, na Turquia, é uma cidade muito litorânea. Então muitos barcos, navios atracavam ali e comercializavam especiarias, peixe. Era um comércio muito forte e financeiro. Eles tinham orgulho porque todo mundo tinha que passar por ali. Eles também tinham orgulho porque a cidade hoje é uma das cidades mais conservadas. Hoje arqueólogos e grandes estudiosos vão para lá para ver onde foi que morou o apóstolo São João e o apóstolo São Paulo, que viveu lá. E Paulo também escreve uma carta para Éfeso. E aí você começa a observar a importância de Éfeso para os romanos. E Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma. E ele manda Tíquico enviar esta carta para os moradores de Éfeso. E aí você observa o carinho e o zelo do Senhor Jesus por esta igreja. Mas a palavra Éfeso quer dizer desejável ou desejada. Me lembro no Éden, no Gênesis, a história conta que Eva, quando viu um fruto, ela diz: olha, esse fruto é agradável aos meus olhos, mas é desejável para eu comer. E ainda tem um ditado popular, um cancioneiro popular que diz assim, ó, o que o olho não vê, você sabe, irmão, o coração não sente. Às vezes você almoça, não tem nenhuma sobremesa, mas se alguém passar com um pudim de leite, você fica com desejo de tomar, porque você viu, é agradável aos olhos. E Éfeso, quando os moradores, os viajantes, os turistas passavam por ela, que olhava, tinha desejo de conhecer, desejo de saber a cultura, a biblioteca, o templo de Ártemis, o comércio que tinha lá no porto de Istambul. E isso, para os romanos, era algo muito precioso. Mas, além de desejável, ela se destaca também por algo especial. Éfeso se destaca pelo zelo, pelo cuidado, pela pureza, pela doutrina. E, além disso, os cristãos de Éfeso eram cheios do Espírito Santo. Eles eram zelosos, como se fosse aqueles, eles limpavam, eles varriam, ele olhava a mesa do altar, olhava se o candelabro precisava passar um caó ou não, as flores são naturais, as bandeiras, a tinta, a iluminação, ele observava tudo, eles estavam preocupados, era muito zeloso, preocupado com as coisas do Senhor, eram zelosos na palavra, na doutrina do Senhor, eles cumpriam a palavra. E além do mais, eles eram cheios do poder do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito, você tem que estar em total ligação e comunhão com Deus. Os novos cristãos eram tão empolgados com isso, que eles pregavam o tempo todo do Evangelho, e o cristianismo cresceu muito rápido, ao ponto do escritor romano dizer: vocês cristãos estão em todo lugar, vocês estão no nosso exército, vocês estão na nossa marinha, vocês estão nas nossas escolas, vocês estão nas nossas lojas, até na cadeia, na prisão vocês também estão, vocês estão até nos cenáculos, onde vocês não têm que estar, mas você está enfiado lá dentro. O cristianismo estava se proliferando, estava crescendo, porque a palavra de Deus, por si só, ela é viva e ela é eficaz. Se ninguém pregar, a pedra prega. Se ninguém falar, Deus usa a natureza, Deus usa o que quiser, porque Ele não é refém do homem, nem nenhuma criação dEle. Ele é o auto-existente que se revela. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E ali você observa que começa a crescer. Mas tinha um segredo em Éfeso.
Em Éfeso havia um teatro que comportava 25 mil pessoas. E nesse teatro tinha 2 cristãos amigos do apóstolo São Paulo que estavam pregando lá dentro. Estava no cenáculo, estava no teatro pregando. Então aquelas 25 mil pessoas ao redor se levantam e começam a gritar bem forte, bem alto: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E eles iam gritando, e gritando, e gritando, e gritando. E aquilo se tomou conta, um grande frenesi. Eles estavam começando a ficar com medo da mensagem do Evangelho. A mensagem de 2 homens pequenos estava ameaçando 25 mil adoradores de Artemis, a Diana dos Efésios. E eles foram para cima para matar aqueles homens, mas o sacerdote local não permitiu. Tem que levar para o Senado, tem que aferir, tem que averiguar. Porque o desejo era matar quem se levantasse contra Artemis, ou a Diana dos Efésios. E ali começa a perseguição, mais uma vez, contra a igreja de Cristo. Observe que o templo de Artemis era conhecido como as 7 maravilhas do mundo antigo. Na verdade, você observa aqui que o Senhor Jesus, quando ele manda esta carta para Éfeso, ele não manda para os romanos, ele manda para os cristãos de Éfeso. Esse era o problema. Deus não está preocupado com o templo de Ártemis, ele não está preocupado com Diana, ele não está preocupado com o culto pagão, com a idolatria, porque os imperadores eram adorados. Você observa como você assiste esses filmes épicos, os romanos ele gostava, ele tinha obsessão por construir imagem de imperadores. Deus não estava preocupado com as estátuas dos imperadores, Deus não estava preocupado com a adoração a ídolos, ele não estava preocupado com Zeus, ele não estava preocupado com Apolo, que era o Deus Sol, ele não estava preocupado com Asclépio, ele não estava preocupado com Dionísio, Deus não estava preocupado com ninguém, ele só estava preocupado com os crentes que estavam em Éfeso. A carta, João manda um pergaminho para os cristãos que estão nessa pequena congregação. Essa é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus nesta tarde é comigo, é com você. Ele está preocupado com você. Está muito preocupado. Ele está preocupado comigo, está muito preocupado comigo. Deus se preocupa. É por isso que ele pegou um pergaminho e mandou para a terra, que é a sua palavra. Diz ali, ó, tem o remédio. Então Deus começa a prescrever, como médico dos médicos, uma receita, enviando um remédio. Observe o que diz em Apocalipse 2:2. Ele diz: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos. Essa sim era a força dos cristãos em Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja sincera, era uma igreja zelosa, era uma igreja pura, ela não tolerava transgressores contra a palavra de Deus, ela fazia questão de expor os falsos profetas e os falsos apóstolos. Esse daqui não presta, esse é um falso profeta, a vida não condiz com aquilo que prega. A igreja de Éfeso era assim, era muito zelosa, ela sabia separar o erro do que estava certo. Mas havia um grande problema em Éfeso: o amor. Estava faltando alguma coisa. E quem está falando isso aqui foi Deus. Eu não me preocupo nem com Paulo. Paulo, quando ele fala, ele diz: vamos ver em amor em Éfeso. Se proteja com capacete, aí você estuda depois. Tudo por amor. Mas quem está falando aqui não é Paulo, não é Tíquico, mas é Deus. Quem teve essa percepção da igreja foi Deus. Ele disse que estava faltando o amor. E Ele mesmo é o amor. Mas o que é o amor? Deus é amor, sim. O que é amor? É sentimento? Amor é decisão. Amor é se parecer, igreja. Se você ama a Deus, você procura se parecer com Ele. Você procura se vestir como Ele se veste. Você procura andar nos lugares que Ele anda. Você procura fazer as coisas que Ele faz. Você procura falar como Ele fala. Você procura fazer tudo aquilo que Ele faz. Isso é amar. Como poderá me chamar Senhor, Senhor, se não faz aquilo que eu te mando, diz o Senhor. E aí ele começa a dizer mais: eu tenho contra ti que vocês deixaram o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor.
Eles estavam defendendo a verdade de Cristo. Eles eram habilidosos em expor aqueles que erravam, mas eles estavam fazendo aquilo mecanicamente. Eles estavam fazendo aquilo como uma liturgia, como algo religioso, mas eles não estavam fazendo mais aquilo em amor. Que na igreja os oficiais estão aqui trabalhando, câmara, obreiros, intercessores, bispos, pastores, mas é tudo voluntário, irmãos. É tudo por amor. E as pessoas hoje na igreja não estão mais fazendo por amor. Faz porque tem que dar uma satisfação ao seu líder local. Faz porque tem que se mostrar ali, tem que se aparecer, tem que estar bem na fita. Mas se esquece que existe um Deus no céu, que vê todas as coisas, que lhe chamou porque você tem um projeto para cumprir no nome dele. Ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o projeto que ele tem na sua vida. Não é o homem, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o padre, não é o sacerdote, é Deus que te chamou, que morreu, que ressuscitou para lhe dar uma vida, para você cumprir algo para ele nesta terra. Ele tem um projeto para você. E às vezes nós ficamos, glória a Deus, aplauda o Senhor. E observe que nós ficamos preocupados somente em fazer a obra. Eu tenho que estar, eu tenho que interceder, eu tenho que trabalhar, eu tenho que orar, eu tenho que pregar, eu tenho que isso, eu tenho que limpar. Irmãos, pare. Pare. Isso não é evangelho, o evangelho é relacionamento. Evangelho, família é relacionamento. Igreja é relacionamento. E Deus o tempo todo nos chamando para viver um bom relacionamento com Ele. O Senhor, o Criador com a criatura dele. E nós no ativismo gospel, na igreja, estamos o tempo todo envolvidos nas obras sociais da igreja, envolvidos nos departamentos da igreja, envolvidos no trabalho em casa, com a família em casa, e esquecemos de cumprir o maior projeto que nós nascemos, o louvor da glória de Deus, termos um bom relacionamento devocional com Cristo. A igreja de Éfeso perdeu isso. Muitos perderam o relacionamento com o Senhor. Estão fazendo somente a casca, é zeloso, cuida da obra, faz tudo bonitinho, e limpa, e prega, e ora, e louva, e canta, e dança, e faz. É tudo muito puro, é tudo muito santo, expõe quem erra, sabe o que é certo, sabe o que é errado, domina a letra, a literatura, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não faz mais por amor. Quer que eu te prove isso? Quero que você lembre no dia que você aceitou o Senhor como Salvador da sua vida. Observe que era diferente. Você tinha prazer de passar tempo orando ao Senhor. Ah, irmão, vamos ali porque tem alguém que vai falar. Você não quer saber quem é o pregador, não sabe de quem vai dar, você quer saber porque é Jesus que vai falar de Jesus. Você não quer saber de nada, você está no centro da vontade. É louvor, eu canto, eu não estou preocupado com letra, eu quero saber quem está glorificando a Jesus, eu estou no meio. Vai orar, está orando, vai jejuar, tudo você faz para agradar a Deus, e você olha a sua vida, eu tenho que me consertar nisso, eu tenho que me consertar naquilo, eu tenho que passar mais tempo com a palavra, eu tenho que gastar tempo, e hoje nós dizemos, nós não temos tempo para nada. E Paulo em Éfeso, ele diz, vamos remir o tempo, vamos equacionar o tempo, vamos aproveitar o nosso tempo. Não temos tempo para nada mais, nem para cultuar Deus. Vai dormir, quando vai dormir, não ora direito, correndo. Vai orar pela comida, é correndo porque tem que voltar para o trabalho. Vai dormir, não dorme porque está com sono. E vive uma vida sem relacionamento. O nosso Deus é imutável, Ele não muda. Ele é ontem, hoje, eternamente. Ele quer ter um relacionamento melhor com a sua igreja. E Ele disse, eu tenho contra. Irmãos, isso é sério. Se nós podemos tudo em Deus que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será? Mas Ele disse que Ele é contra. Eu tenho contra. Eu sou contra. Eu estou oposto a você. Que se você não parar e voltar aonde você caiu e rever os seus conceitos, valores e princípios, comigo, o Evangelho é coisa simples. Eu virei e removerei você do candeeiro. Irmãos, é sério. Candeeiro é igreja. Eu lhe tirarei o candeeiro. Misericórdia. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Estava orando a Ele, eu não queria pregar isso hoje, não. Falei até com o irmão. Deus, Ele quer lhe dar um grande recado, é um grande alerta para você. Você precisa voltar. E às vezes para você avançar, você precisa retroceder.
Deus quer que você pare e volte, reveja, sente com a sua família. Que vida é essa que você está levando? Que evangelho é esse? Um evangelho para mostrar? Um evangelho para se aparecer, de status público? Mas você sabe que você está que nem este povo do grande teatro, 25 mil pessoas gritando. Você está esbravejando, pregando sobre um Cristo, sobre as verdades da Bíblia, mas está oco por dentro. Não tem relacionamento com Deus. Está se parecendo com os pagãos de Éfeso. E o Senhor disse, eu tenho um remédio para você. Eu quero que você volte. Eu quero que você se arrependa. Eu quero que você se humilhe. Se converta dos seus maus caminhos. Eu vou ouvir do céu. Eu vou te perdoar. Eu vou sarar a tua terra. Essa sim era a preocupação de Deus com Éfeso. Irmãos, é muito bom estar na igreja. Hoje, ser evangélico é muito bonito, todo mundo nos respeita, em qualquer lugar. Sabe que o evangelho tem uma marca de seriedade, de idoneidade, de veracidade, de verdade, tudo. Mas hoje a gama de pessoas que não conhecem a Deus é muito grande. Não sabe discernir como é a voz de Deus. Não tem intimidade com o Senhor. Diz, não, eu vou orar e Ele vai falar comigo. Eu tenho convicção de que foi Deus que falou comigo. Eu tenho convicção que foi Deus que me chamou. Quando você tem convicção disso, nada lhe abala, nada lhe aflige. Eu quero ter um bom casamento. Aí vive uma vida dependendo do cônjuge. Se o cônjuge falhar, a pessoa não vem mais servir a Deus, você abandona tudo, porque o coração não estava em Deus, estava aqui. Eu tenho um desejo de fazer um mestrado, um pós-doutorado, tentar um emprego federal, tal. Se frustrar isso, vai amaldiçoar Deus. Se aqui na terra está o seu coração, você está acabado, irmão. Mas se o seu coração estiver em Deus, tudo aqui se torna secundário. Tudo aqui é glória a Deus, o viver é Cristo, o morrer é lucro, tudo aqui é benefício. Quando você coloca o seu coração por inteiro, Ele diz, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, não é uma parte, é todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, corpo, alma e espírito, sentidos, emoções, caráter, personalidade, você tem que depositar todo no altar do Senhor. Para que você possa realmente ter certeza, eu agrado a Deus. Às vezes eu estou conversando com ele e digo, mas o Senhor me adora. Eu falo para ele que nós temos que adorar ele, mas eu tenho certeza que ele me adora. Eu digo, é um chamego, é um negócio. Mas irmão, por que eu falo isso com essa convicção? Porque eu sei do meu relacionamento com ele. Eu sei da minha busca com ele. Eu sei da minha conversa com ele. Não é porque eu oro demais, eu jejuo demais, nada disso não, irmão. É momentos que nós temos juntos. Momentos de parceria, momentos de companheiro, de amigos. E Ele quer ter com você. Ele quer restaurar aquilo que você perdeu, irmão. Deus não quer que você vá para o céu, mas seja frustrado na terra. Tem muita gente entrando no céu, mas frustrado na terra. Não é feliz no relacionamento familiar. Não é feliz no trabalho, não é feliz na igreja, está por estar, não tem coragem de abrir o seu coração para ninguém, vive uma vida amargurada, uma vida azeda, sem amigos, sem ninguém, e Deus sabe quem é você. Foi Ele que morreu por você. Vai para o céu, vai, mas não é alegre aqui. E Ele diz, olha Pedro, você vai viver 100 vezes uma vida boa aqui na terra, além da vida eterna. Deus quer lhe fazer brilhar nesta terra. Ele quer lhe levantar a sua cabeça. Ele quer lhe dar dignidade, Ele quer te dar uma alegria que ninguém possa tirar, Ele quer te honrar, Ele quer cumprir o que está em Gênesis capítulo 12, eu te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, diz o Senhor. Ele quer fazer isso, irmãos. Eu não vim aqui pregar, receba, tome, nada disso, eu vim pregar para que você tenha um bom relacionamento, porque você tendo um bom relacionamento, todas as coisas serão acrescentadas.